Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos iniciar o Midrash da Parashá Vezot Abrahá. Moshe abençoe os judeus. O anjo da morte queria tomar a vida de Moshe, mas enquanto Moshe estava ocupado abençoando Bnei Israel, o anjo não tinha poder sobre ele. Primeiro, Moshe mencionou os louvores de Hashem e então os méritos do povo judeu. Isto ajudaria que suas bênçãos fossem cumpridas. O Zehut, mérito especial de Bnei Israel. Moshe começou a bênção. Antes de Hashem dar a Torá aos judeus, ele a ofereceu a outras nações, mas todas elas se recusaram a aceitá-la. Nossos sábios nos contam as nações do mundo e a Torá. Hashem veio aos descendentes de Esav e lhes perguntou: vocês gostariam de receber minha Torá? Bem, eles responderam: depende do que está escrito na Torá. Vocês não podem matar, Hashem respondeu. Como poderemos cumprir tal lei? Protestaram os descendentes de Esav. Matar é nossa especialidade. Yitzhak abençoou nosso patriarca Esav, dizendo que ele viveria pela espada. Como os descendentes de Esav não estavam interessados na Torá, Hashem foi até Amon e Moav. Vocês querem a minha Torá? Hashem lhes perguntou. Vamos primeiro escutar o que há nela. Eles responderam. Está dito na Torá, vocês não podem cometer adultério, Hashem explicou. Então não estamos interessados, disseram Amon e Moav. Não é para nós. Hashem se dirigiu aos descendentes de Ismael para ver se eles queriam aceitar a Torá. Eles também perguntaram o que estava escrito nela. A Torá ordena, não roubem. Hashem respondeu. Esqueça, disse Bnei Ismael. Nosso patriarca Ismael era um ladrão. Roubar é nosso modo de vida. Hashem foi a todas as nações do mundo e lhes ofereceu a Torá, mas nenhuma delas quis aceitá-la. Finalmente Hashem ofereceu a Torá a Bnei Israel. Eles a aceitaram sem questioná-la. Mesmo as 7 mitzvot que foram ordenadas a todas as nações do mundo, Sheva mitzvot Bnei Noar, não são guardadas por elas, somente os judeus as cumprem. Outro Midrash. Quem testemunhará contra Bnei Israel? Depois que o primeiro Beit HaMikdash foi destruído, Abraão clamou a Hashem: por que o Senhor puniu meus filhos tão severamente? O Senhor exilou muitos deles, o Senhor matou outros, e o Senhor também queimou seu templo sagrado. Hashem respondeu: seus filhos cometeram muitos pecados, eles precisavam de todos estes castigos para serem perdoados. Abraão argumentou: mas com todos seus pecados eles ainda são melhores que as outras nações do mundo. Por que somente eles sofrem tantas punições? Hashem respondeu: a própria Torá virá testemunhar que Bnei Israel a negligenciou. A Torá se aproximou. Diga, minha filha. Abraão se dirigiu a ela. Você não está envergonhada de si mesmo? Você ousará testemunhar contra Bnei Israel, a única nação do mundo que está interessada em você? Mesmo que os judeus não sejam perfeitos, ainda assim eles são tzadikim se comparados às outras nações. Como você pode sequer pensar em agravar ainda mais a situação deles? Embaraçada, a Torá deu um passo para trás. Ela não mais ousaria testemunhar contra Bnei Israel. Que as 22 letras do Aleph Beit se aproximem, Hashem ordenou. Bnei Israel transgrediu os mandamentos escritos com estas letras. O Aleph Beit se aproximou para testemunhar contra Bnei Israel. Aleph, Abraão chamou. Você se lembra do dia em que Hashem deu os 10 mandamentos no Har Sinai e começou com Eu sou Hashem? Anochi? Naquele dia, você se tornou a letra mais importante de todas. Você agora teria coragem de trazer problemas para Bnei Israel? Imediatamente o Aleph abaixou sua cabeça e recuou. O Beit deu um passo à frente. Beit, você é a primeira letra da Torá, Abraão disse. A palavra Bereshit nos conta que Hashem criou o mundo inteiro somente por causa de Bnei Israel. Você quer negar isso e declarar que Bnei Israel não são bons? O Beit ficou em silêncio. Ele não falaria contra Bnei Israel. Quando Gimel se aproximou, Abraão o desafiou. Bnei Israel são a única nação do mundo que usa tzitzit. A Torá diz, façam para vocês tzitzit, franjas em suas roupas de 4 pontas. Eles honraram você, Gimel. Não os traia agora. Ao ouvir isto, o Gimel
recuou. O restante das letras viu como Aleph, o Beit e o Gimel estavam envergonhados, então eles se recusaram a testemunhar que Bnei Israel havia pecado. Ainda assim, Hashem não concordou com o argumento de Avraham. É verdade que Bnei Israel tem o zehut de ser a única nação que aceitou a Torá, mas isso também os tornou responsáveis por guardar suas mitzvot. Moshe continuou. No Har Sinai, Hashem, por assim dizer, esticou sua mão direita de dentro do fogo para dar a vocês a Torá, sua lei de fogo. Fogo é útil, mas pode causar muita dor e estrago se não for usado do modo correto. A Torá também não pode ser tratada de maneira errada. Há segredos na Torá que não são apropriados para qualquer um estudar. Uma pessoa não deve tentar descobrir estes segredos se ela não estiver no nível espiritual adequado. Do contrário, poderá sofrer com isso, conforme Minha Belulá. Desde então, os judeus têm estado próximos de Hashem, especialmente os tzadikim entre eles, que não o abandonam. Quando as nações do mundo dominam Bnei Israel, Hashem protege os tzadikim. Às vezes, até mesmo estes fiéis judeus sofrem, mas, ainda assim, eles proclamam: a Torá que Moshe nos ordenou é a herança de toda a comunidade judaica. Nós nos apegaremos a ela e nunca a abandonaremos, mesmo em épocas de dificuldades. Este é o primeiro passuque que um pai judeu ensina a seu filho pequeno. Ele diz que nunca permitiremos que a Torá seja esquecida. Cada geração a transmite a seguinte com seu bem mais precioso. Como seu bem mais precioso. Uma parábola. Um nobre desapontado. Um nobre deixou uma parte grande e bela de sua propriedade ao seu filho, mas este não estava interessado em administrá-la. Ele ficava entediado em casa. Ele ansiava por aventura. Assim ele tentou ser marinheiro. Depois de um tempo, ele novamente ansiava por mudança. Desta vez, se tornou um soldado em um exército estrangeiro. Ele passou vários anos em terras distantes e passou por experiências interessantes, mas ainda assim, não estava feliz. Ele sentia que estava desperdiçando sua vida. Ela não tinha verdadeiro propósito. Finalmente ele decidiu: é hora de eu voltar para a propriedade de meu pai. Ele arrumou suas coisas e voltou para casa. Apesar da zombaria de seus servos, ele se estabeleceu nas terras de seu pai e cuidou muito bem delas. Depois de um tempo, ele se casou e formou uma família. De tempos em tempos, ele reunia seus filhos à sua volta e lhes contava: crianças, eu viajei para lugares muito distantes em busca de aventuras e felicidade. Isso foi um grave erro. Eu nunca encontrei a felicidade. Finalmente, eu a encontrei aqui, trabalhando na minha terra. Agora sou verdadeiramente feliz. A chave para a parábola. Muitos judeus abandonam o modo de vida da Torá para buscar a felicidade em outro lugar. Outros crescem sem nunca terem aprendido Torá. Eles nem têm conhecimento da bela herança que estão perdendo. Um judeu jamais deve se envergonhar de retornar a Yahadut, judaísmo, mesmo tendo estado no caminho errado por muitos anos. Trata-se de sua própria herança, transmitida por seus antepassados. Quão afortunado nós somos por ter a Torá, a mais bela herança do mundo. O passuque não diz que Torá deve ser estudada apenas pelo Ezequinim ou por pessoas inteligentes ou por alguém que tenha bastante tempo livre. Tampouco ela foi dada apenas aos profetas ou Coanim. A Torá é a herança da nação judaica inteira. Todo judeu deve estudá-la. Moshe continuou. No Har Sinai, Bnei Israel se uniram para aceitar Hashem como seu rei. Mas, advertiu Moshe, se vocês quiserem que Hashem esteja em seu meio, vocês devem viver em paz uns com os outros. Se os judeus não se dão bem, Hashem os abandona. Uma parábola. Um palácio sobre o rio. Um rei decidiu construir para si um palácio flutuante. Ele juntou vários barcos em um rio e construiu o palácio sobre eles. Obviamente, o palácio só se manteria de pé enquanto os barcos permanecessem unidos uns aos outros. Se eles se separassem, o palácio imediatamente desmoronaria. A chave para a parábola. Moshe disse aos judeus: enquanto vocês permanecerem amigos uns dos outros, Hashem governará sobre vocês. Mas se vocês se odiarem e brigarem, Hashem não mais desejará vocês.
Com estas palavras, Moshe terminou de louvar Hashem e a nação judaica. Agora ele começou a abençoar cada uma das tribos em separado. Moshe abençoa Shevet Reuven. Que a tribo de Reuven viva e não morra e que o número de seus membros nunca diminua. Como você sabe, Shevet Reuven se estabeleceu no lado leste do rio Jordão. Ele ficou separado da maioria das tribos e em constante perigo por causa dos inimigos à sua volta. Moshe, portanto, deu a este Shevet uma bênção especial para que seus membros sobrevivessem aos ataques dos inimigos. Shevet Reuven também ficaria em uma perigosa posição, marchando à frente de Bnei Israel durante a conquista da terra pelo exército judeu. A bênção de Moshe também incluiu uma prece para que Shevet Reuven não sofresse durante a conquista. Shevet Shimon. Esta tribo não foi incluída nas bênçãos de Moshe. Por quê? Moshe estava zangado com a tribo de Shimon. Seus membros serviram ao ídolo Peor e pecaram com as filhas de Moabe. Seu líder Zimri foi o pior de todos. Ele trouxe uma princesa midianita para o acampamento judaico. Por que este Shevet não mereceu uma bênção? Moshe abençoa Shevet Yehudá. Moshe previu que os judeus viriam de Yehudá. Ele rezou: por favor, Hashem, ouça este tefilote dos reis de Yehudá quando eles clamarem ao Senhor durante a batalha. Salve-os de seus inimigos. Hashem atendeu ao pedido de Moshe. Ele salvou David, Shelomo e outros reis justos que rezaram a ele em épocas de dificuldade. Eis aqui um exemplo do cumprimento da bênção de Moshe. Uma história de Divrei Ayamim. Hashem responde ao rei Yehoshafat. Yehoshafat foi um dos reis justos de Judá. Certa vez um grande grupo de nações se reuniram para atacar Bnei Israel. Moabe, Amon, o povo do Har Seir e alguns Amalequima. Os Amalequima se vestiram como Amorima para não serem reconhecidos. Quando o rei Yehoshafat soube quão numerosos eram os inimigos, ele ficou com medo. Ele anunciou um dia de jejum e reuniu os judeus, suas esposas e filhos no pátio do Beit HaMikdash para rezar. Hashem, Deus de nossos pais, e Yehoshafat clamou: o Senhor governa sobre todos os reinos da terra. Ninguém pode enfrentá-lo. Nossos inimigos querem nos expulsar da terra que o Senhor prometeu aos filhos de Abraão para sempre. O Senhor também jurou ao rei Shlomo que aceitaria nossas preces e que ajudaria quando rezássemos no Beit HaMikdash. Não temos força para lutar contra o inimigo. Tudo que podemos fazer é louvar o Senhor e implorar para que, por favor, lute por nós. Um dos Leviim teve Ruach HaKodesh e recebeu uma mensagem de Hashem. Ouçam todos os residentes de Judá, bem como o rei Yehoshafat. Hashem diz: não tenham medo do enorme inimigo, vocês nem terão que lutar. Amanhã, quando saírem para o deserto de Reuel, vocês verão a ajuda de Hashem. O rei Yehoshafat se curvou para Hashem e todos os judeus caíram sobre suas faces para agradecer a Hashem por sua resposta. Os leviim entoaram louvores a Hashem em uma voz bem alta. Na manhã seguinte, Yehoshafat anunciou ao povo: acreditem em Hashem e em seus profetas e vocês terão sucesso. O rei ordenou que um coro de leviim marchasse à frente do exército. Eles começaram a entoar louvores a Hashem com muita alegria. Naquele momento, Hashem causou uma confusão entre os inimigos. Eles confundiram seus próprios soldados com os soldados judeus e começaram a se atacar uns aos outros. Bnei Amon e Moabe primeiro destruíram os habitantes de Seir e então mataram-se uns aos outros. Quando o exército de Bnei Israel chegou ao deserto, eles não encontraram nenhum inimigo. Tudo o que podiam ver eram corpos mortos esparramados pelo chão. Havia tanto espólio que levou 3 dias para os judeus recolherem tudo. Bnei Israel entrou no Beit HaMikdash com harpas e trombetas para agradecer a Hashem. Quando a notícia da miraculosa vitória se espalhou, o temor de Bnei Israel se espalhou por todas as nações. Enquanto o rei Yehoshafat governou, ninguém ousou se levantar contra ele. Moshe abençoa Shevet Levi.
Sobre Shevet Levi, Moshe disse: O Senhor Hashem escolheu esta tribo para servi-lo. Ao líder da tribo, Cohen Gadol, foi dado o privilégio de usar os Urima e Tumima. Shevet Levi jamais se juntou ao restante dos judeus quando estes pecaram no deserto. Os Leviim não reclamaram sobre o man, nem choraram junto com o restante de Bnei Israel quando os espiões voltaram e falaram mal de Eretz Canaã. Depois do incidente do bezerro de ouro, eles aceitaram matar os pecadores, mesmo que fossem seus parentes próximos. Durante todos os anos que estiveram no deserto, eles realizaram Brit Milá em seus filhos. Enquanto o restante de Bnei Israel, não. Bnei Israel tinham medo de um vento devastador que soprava no deserto e que poderia fazer mal a seus bebês depois de um Brit Milá. Mas os Leviim, de qualquer maneira, faziam Brit em seus recém-nascidos. Eles mereceram ensinar Torá ao povo judeu e realizar a Avodá no Mishkan e no Beit HaMikdash. Abençoe-os, Hashem, com riquezas, visto que eles não estão sempre ocupados com o serviço dos céus. Destrua seus inimigos. Se alguém que não for um Cohen tentar fazer Avodá, castigue-o imediatamente. Moshe também previu que os descendentes dos Leviim, os Hashmonaim, Matitiah e seus filhos, lutaria contra os gregos. Assim ele implorou a Hashem que destruísse seus inimigos. Moshe abençoa Shevet Binyamin. Hashem ama de forma especial Binyamin, o filho mais novo de Yaakov. O que havia de tão especial acerca de Binyamin? Binyamin foi o único dos filhos de Yaakov que nasceu em Eretz Israel. Isto era uma grande zehut. Binyamin foi o único irmão que não esteve envolvido na venda de Yosef. Até mesmo o próprio Yosef era culpado, pois ele falou Lashon Hará de seus irmãos a seu pai. Binyamin serviu a Yaakov durante a velhice deste. Yaakov costumava se apoiar nele enquanto caminhava. Durante toda a sua vida, Binyamin nunca pecou. Há 4 tzadikim que morreram sem nunca terem pecado. Binyamin, Amram, pai de Moshe, Ishai, pai do rei David, Kilav, um dos filhos do rei Davi. Hashem diz: No Beit HaMikdash os judeus rezarão e eu terei piedade deles. Como posso permitir que este seja destruído na terra de um Shevet que vendeu seu irmão mais novo como escravo sem piedade? Portanto, o Beit HaMikdash será construído na porção de terra de Binyamin. A Shekhinah sempre repousará ali. Moshe abençoa Shevet Yosef. A bênção incluía Menashe e Efraim. A porção de Yosef em Eretz Israel será a mais desejável de todas. Suas frutas amadurecerão cedo e serão doces como mel, por causa do orvalho do céu, da abundância de água sobre o solo e de muita luz do sol. Sempre haverá frutas para serem comidas, mesmo quando não tiver chuva. Por que Shevet Yosef mereceu uma bênção tão magnífica? Isso foi uma recompensa para Yosef. Quando ele era o governador do Egito, ele assegurou que a família inteira de Yaakov tivesse comida suficiente o tempo todo, mesmo durante a época de fome. Midá keneged midá. Hashem abençoou sua terra com alimentos especialmente deliciosos. O líder do Shevet Efraim será designado, alguém cuja força é comparada à de um touro e a grandeza aos belos chifres do animal reem. Moshe comparou Yehoshua, que veio do Shevet Efraim, a um touro e a um reem. Com sua força, ele poderia derrotar os 31 reis de Eretz Canaã e se apossar da terra. Yehoshua baterá dezenas de milhares dos inimigos. Outro líder, o juiz Gidon, do Shevet Menashe, também matará milhares na guerra. Moshe abençoa Shevet Zevulun e Shevet Yissachar. Você, Zevulun, é uma tribo de mercadores. Que vocês tenham muito sucesso em suas viagens de negócio, pois com seus ganhos vocês sustentará Shevet Yissachar, cujos homens estão sentados estudando o Torá. Vocês, membros de Yissachar, serão bem-sucedidos no Beit HaMikdash, onde estudam Torá. Muitos juízes do Sanhedrin virão de sua tribo. Tanto Zevulun quanto Yissachar encontrarão tesouros nas areias das praias, onde estão localizadas suas porções de terra. No mar eles acharão o Hilazon, de onde obtemos a tinta azul esverdeada para o tzitzit,
Com a areia branca da praia, eles produzirão vidro bonito e cristalino, e no oceano eles pescarão peixes muito caros. Por causa desses lucros, Zevulun também terá tempo para estudar Torá. Muitos comerciantes não-judeus visitarão Eretz Israel para fazer negócios com os mercadores de Zevulun. Eles ficarão curiosos para conhecer a capital judaica ao ver o Beit HaMikdash e entender que todos os judeus servem ao Deus único e cumprem as leis da Torá. Eles ficarão tão impressionados de que vários deles tornar-se-ão Gerima. Jamais vimos uma nação tão justa, eles dirão. Eles até oferecerão korbanot no Beit HaMikdash. Moshe abençoa Shevet Gad. Bendito é Hashem que deu a esta tribo campos amplos e abertos para os seus imensos rebanhos. Você se lembra que Shevet Gad se estabeleceu no lado leste do Rio Jordão, na terra de Sihon e Og? Seus membros precisavam de vastos campos para seus animais pastarem. Shevet Gad é comparado a uma leoa. Este Shevet estava constantemente cercado por inimigos. Portanto, ele precisava de uma bênção especial para ter força para vencê-los. Uma razão por que os membros desta tribo escolheram a margem leste do Rio Jordão é que eles queriam que Moshe fosse enterrado em suas terras. Louvado seja este Shevet por concordar em ir à frente do exército quando os judeus conquistaram Eretz Canaã. Moshe abençoa Shevet Dan. Esta tribo é comparada a um jovem leão. Moshe comparou todas as tribos que viviam perto da fronteira a leões. Elas protegiam as demais tribos de invasores. Parte da terra de Dan ficava na fronteira ao norte de Eretz Canaã. No entanto, Dan não era tão forte quanto Shevet Gad. Portanto, ele era comparado somente a um leão jovem, não a uma leoa mãe, que é um animal muito forte. Moshe continuou: o rio Jordão sai da terra de Dan e irriga seus campos. De fato, o nome Jordão, Yarden, quer dizer que flui da terra de Dan. Moshe abençoa Shevet Naftali. Os membros deste Shevet ficarão muito felizes com sua porção de terra, porque ela está repleta das bênçãos de Hashem. O mar do Kineret está em seu território. Ele está cheio de peixes saborosos. A tribo também desfrutará a deliciosa produção do vale de Ginossar, famoso por suas belas frutas. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!